Agora sim. Fala pessoal, seja bem-vindo ao Data Footcast, episódio número 2. E hoje vamos falar sobre database, onde é que vamos buscar esses dados, tá? Então vamos falar de algumas plataformas gratuitas e algumas plataformas pagas, porém, hoje em dia, que são até acessíveis, tá? De certa forma, é acessível. Tá? Então, vamos começar aqui. Vou compartilhar aqui minha tela. O ecrã inteiro. Isso, vocês estão vendo aqui. Vou começar aqui pelas mais básicas, né? Isso. Vamos começar aqui pela SofaScore, tá? Todo mundo conhece aqui, eu acredito que todo mundo conhece essa página, SofaScore, que dá algumas coisas muito boas, como mapa de calor. Vamos voltar aqui alguns dias para pegar algumas partidas. Ela é bem simples, tem um layout bom de manusear. Vou pegar aqui um jogo. Eu coloquei segunda, né? Deixa eu botar aqui no domingo. Então, outubro não. Pronto. Aqui no domingo tem mais jogos, então vou botar aqui Fulham United, né? Aqui das escalações, da hora que teve os cartões, os minutos que teve o cartão, então quem fez o primeiro gol tá aqui. Então são umas coisas bem simples, mas o que eu gosto do SofaScore é o mapa de calor. Então você clica em um jogador aqui, você consegue ver o mapa de calor dele. Você clicar aqui no William, tá? Tem o mapa de calor dele aqui na partida. Tem aqui as minutagens, porém isso aqui fica um pouco ruim de pegar, não tem um gráfico completo dos jogadores. A gente tem as estatísticas aqui, você só teria aqui jogador a jogador, né? Você não consegue ver estatísticas gerais, tipo em uma tabela, né? Que ficasse mais fácil de compilar os dados. Então, mas é bacana para quem quer ver coisas práticas fáceis. Então, tabela, tem as partidas. É possível ver, você clicar em um time, tá? E ver os jogadores do time aqui alinhados. Então, dá para ver em lista também assim, pronto. Então, para saber a nacionalidade, idade, tá? Então, mas, porém, não dá para fazer um comparativo assim, lado a lado, de vários jogadores. Então, eu sei. Dá para você ir colocando, abrindo jogador a jogador aqui assim. E vendo as suas estatísticas, tá? Então, tem um layout bonito, como eu falei, é bacana. Dá para você ver aqui as estatísticas dele, de cada um, os dados, né, de cada um. Mas você não consegue ver uma coisa mais global. Mas é bacana, é mais simples, né? Tem um Flash Score, né? Eu gosto do Flash Score por algumas facilidades de resultados. Deixa eu botar aqui também os dias. Vou ter esse aqui. Bota lá para o sábado. Pega qualquer jogo aqui, o Bahia e Schalke. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu gosto aqui, é a facilidade de você ver o head to head, né? É um contra o outro. Então, você colocar Schalke em casa, o Schalke é mais prático do que o SofaScore, por exemplo, você fazer isso aqui. Quando você quer imaginar qual que time tem mais chance de ganhar fora, mais chance de ganhar dentro. Então, tem odds aqui também, né? Para quem gosta de apostar. Então, dá para saber algumas questões de odds aqui. Até o jogo já se passou. Se eu tivesse apostado no Bayern, tá? Então, tem aqui as odds do Bayern. Tem estatística, vou colocar aqui as estatísticas gerais do jogo, mas também nada muito específico que dê para você manusear em uma tabela, né, que é mais sobre resultados. Tem dados importantes para quem não tem acesso a outras plataformas, quem não conhecia outras plataformas, consegue se virar com software score, com flash scores, e aí pegando os dados, jogando para a tabela. Dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas tem pessoas que conseguem fazer dessa maneira, tá bem? Aqui tem várias situações, tá? Formações, gols. Eu gosto de usar para ver resultados, eu gosto do Flash Score, eu gosto do Sofa Score, para ver algumas coisas mais práticas e rápido, tá? Tem o Soccerway. Pronto, o Soccerway já me dá uma diferençazinha para os outros, apesar que ele tá, eu não sei se é o meu computador específico, eu já tentei outros o nome agora, outros programas, o Chrome, o Explorer Edge, e eu tô sentindo que ele tá meio com um bugzinho travando quando eu quero clicar em algumas coisas. Não sei se é bem o meu computador, né? Mas vamos lá. Deixa eu mostrar o que eu acho interessante aqui no Soccerway. Vamos ver aqui no domingo, mais uma vez.
e pegar um jogo do Brasileirão. Por exemplo, pode ser Inter e Palmeiras. O que é que eu gosto aqui do Soccer Away? Aqui tem também estatística de... Primeiro, aqui nessa primeira parte tem estatística do árbitro. Então, eu consigo clicar no árbitro e já ver se é um árbitro que gosta de dar cartão. Por exemplo, já dá para perceber que é uma média de 5 cartões por jogo. Né? Esse jogo teve 0 cartões aqui. Impressionante. Um jogo com 0 cartão, mas sempre há. Então, a gente percebe que é um jogador ele vai na média. Então, manteve a média aqui no jogo contra o Palmeiras, o Inter e Palmeiras. Né? Então, é uma situação diferente aqui do Soccer Away. Outra coisa que eu gosto mesmo do Soccer Away é essa parte aqui. Ó. Você vem aqui e coloca comparação das equipes. Então, aqui vai te dar quantas partidas o Inter e Palmeiras, né? Quantas partidas que eles disputaram, né? Em Série A. Fica bem claro que é em Série A. Seriam 45 partidas, 22 na casa do Inter, 23 na casa do Palmeiras. E aqui tem alguns dados, tá? Bacana aqui os últimos jogos do Inter. Aqui já dá uma coisa diferente, tá? A gente dos jogadores. Quem são os melhores marcadores de cada time, as assistências, primeiros gols, tá? Que não é uma coisa fácil de você achar, mas aqui tem. Poderia ser um pouco melhor? Poderia. Porque, por exemplo, eu não consigo ver, eu consigo mudar aqui de competição, tipo, o Palmeiras na Copa do Brasil, tá? Já vai me dar outros números aqui embaixo. Vai me dar outros números, porém, não consigo ver de anos anteriores. Tá? Deixa eu ver que não entrou o Palmeiras aqui. Então, não consigo ver de anos anteriores, por exemplo. Quantos primeiros gols foi que fez o Palmeiras em tipo 2021? Qual foi o jogador que fez mais primeiros gols? Então, não consigo ver, tá? E aqui a gente consegue ver as estatísticas gerais deles no Brasileirão 2022. Aí que você pode mudar também, né? Paulista, vai mudar aqui o do Palmeiras, Copa do Brasil. Então, não dá um geral, seria interessante ter um geral, né? Não tem esse geral aqui, mas já dá algumas noções, por exemplo, estão jogando dentro de casa, então, qual a minutagem que aqueles times fazem mais gol. Então, no final de jogo, a gente percebe que dá um aumento muito grande, somente no segundo tempo aqui dá mais de 60%, daqui 45%, 63%, 63,6% de gols no segundo tempo para o Palmeiras. Você percebe que o Palmeiras é um time que não para de atacar, mesmo que tenha feito gol no primeiro tempo, continua sempre atacando. A gente vê que o Palmeiras tem sido excelente nisso, faz um gol aqui no começo, depois vai lá e no final distante, faz 2, 3. Né? Então tem algumas coisas interessantes que eu gosto de pegar aqui do Soccer Away. Mesmo tendo acesso ao Stats, por exemplo, eu tenho acesso ao Stats, consigo ver o que eu quiser. Mesmo com o Stats, eu gosto de ver algumas coisas no Soccer Away, porque é mais prático. Às vezes, você vem aqui, pô, quem é que mais faz primeiro gol? Quem mais dá assistência? Então vai lá rápido, 4 cliques, e já está aqui no Soccer Away essas situações, tá? O gol também tem um layout prático, ele serve aqui como notícias também. O gol eu já busco mais quando eu quero uma coisa específica de um jogador. Aqui, Gabriel Jesus. O gol eu uso mais para jogadores do que para times em si. Tá? Então, já vê aqui, tá todos os jogos aqui do Gabriel Jesus. Já vê quantos jogos ele fez aqui pela temporada pelo Arsenal, minutagens de cada competição, se ele foi titular, se foi reserva utilizado, gols marcados, assistências. Aqui, gols sofridos, né? Provavelmente gols contra. Amarelos, duplo amarelo e vermelho. Tá? Então, tem situações muito boas aqui. E aqui dá uma ampla ainda, margem maior para ser jogador. Ele teve em campo 20 vezes, né? Isso, marcou 5 gols, que já dá 0,5, 25 gols por jogo. Né? Se a gente pensar por jogo, é diferente de 90 minutos, como a gente já fez naquele primeiro episódio. Né? E aqui tem, ele teve 16 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, a porcentagem dele com o campo, né? A forma dele, ou seja, nessa forma, nos últimos 20 jogos teve 1 empate. E aqui você vai vendo algumas situações que é bom ver para jogadores. Por exemplo, eu quero contratar um jogador para a Série D e quero pesquisar alguém aqui. Deixa eu ver, o Wallace Pernambucano.
Se escreve assim. Acho que é com 2 L. O nome que veio na cabeça, né? Wallace Pernambucano, pronto. Wallace Pernambucano, 35 anos, jogou 38 partidas, um número alto, né, para um jogador de 35 anos, de temporada. Vamos abrir aqui melhor. Então, geralmente, quando a gente falou também de contratar jogador, né, no episódio passado, de atacante, então a gente vê que 38 jogos, 18 gols é um número bom para um atacante que eu quero contratar para a Série D. Tem uma minutagem alta, tá? Se você for olhar, o clube dele deve ter feito nessa média aí de 40 e poucos jogos, 45 jogos, e ele falhou pouco. E aqui uma margem de vitórias, então nos dá aqui alguma coisa sobre os jogadores, né? Ó, muito bom Alas Pernambucano, por acaso. Muitas assistências também, não só gols. Então, é um atacante aí, quem quiser ir para a Série D, quiser ir lá para a Série D, muito bom. Ah, com a América de Natal, né? A América de Natal subiu, foi campeão também, né, no caso. Parabéns ao América mais uma vez. Então, o Alas Pernambucano. Aqui, então, o gol eu uso mais para ver jogadores, quando quer uma coisa mais rápida também, uma coisa prática, que você pode pegar, mudar os anos, como ele foi em 2021, como ele foi em 2020. Isso aqui vai buscar um grande. Então, para você ver jogadores, eu acho mais prático o gol. Tá? Vamos entrar agora em alguns. Já estava aqui em jogo. Alguns um pouco mais amplo. Começa a ter mais estatísticas e tudo. Vamos escolher um jogo aqui. Eu estava mexendo ali no do Mônaco, que estava aqui na frente, então vamos lá para o do Mônaco. Então, Mônaco e Marseille, né? Então a gente vê aqui, vamos começar pelo preview, tá? Que é a previsão do jogo primeiro, o que tem de escalação, a probabilidade de gols, quantos gols fizeram. Com essa linha aqui, que startando, o Olympique Marseille fez apenas 14 gols dos 24. Tá? Então, a gente pensa 11 assistências das 18. Então, já começa a dar uma coisa mais ampla aqui, o scored. Tá? Então, já começa a dar aqui os chutes pro gol, tá? Então, já dá algumas coisas que as outras não davam. E aqui, vamos clicar agora, vamos comparando uma equipe com a outra, head to head. Team Statistics. Já começa a ver aqui, já tem algumas situações, ó, tem um chute forte em faltas diretas, né? Tem contra-ataques fortes, ataca bem bolas paradas, cria oportunidades de chute de longa distância. Então, você vai vendo que tem algumas situações aqui bem interessantes. Também tem fraquezas, né? Duelos aéreos é fraco, defendendo de longos chutes é fraco. Então, tem very weak aqui, ó, muito fraco. Defendendo contra jogadores skillful, sei lá, se é um jogador que dribla bem, um jogador bem... muitas skills, né? Isso é um jogador que dribla bem, que parte bem, tem um para um ali, tá? Então, muito fraco nessa situação aqui. Então, a gente vai vendo diversas outras situações. Como tem sido cada equipe jogou 15 jogos, como tem sido o Mônaco em casa. Então, dá para você ver aqui, né? Como é que tem sido o Mônaco em casa, como tem sido o Olympique fora, as estatísticas ofensivas, estatísticas defensivas. Então, já dá uma gama maior de opções. Tá? Então, quanto mais você vai descendo aqui, mais coisa vai tendo. Ó. Tipo de gols, como é que foram feitos os gols. Né? Abriram o placar por 15 vezes. Isso é uma coisa interessante. Então, a gente vai descendo aqui, tem a direção dos chutes, as zonas foram chutes, as zonas de ação. Então, já vai dando mais opções do que aquelas simples que a gente estava vendo nas anteriores. Então, quando você começa a analisar mais, estatística dos jogadores. Tá? Então, por exemplo, quando você pega esse tipo de tabela assim, eu não testei ainda, mas eu não usei ainda o Score, mas talvez seja prático, às vezes, para você pegar essa tabela de jogadores, copiar e jogar para o Excel. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Está no Excel, e aqui, por exemplo, você pode começar a criar gráficos e para comparar as situações. Não quero desse jogo aqui, mas era só para fazer o teste.
Então, pronto. Então, o Score já dá algumas situações melhores, principalmente para quando você quer compilar esses dados e jogar para um Excel, tá? Então, você vê aqui situações, passes, duelos, ganhos. Então, a gente já vê como umas situações, tem só defensivos, eu sei, que é um básico, né? Que tem os defensivos, tem os ofensivos, então a gente já começa a ver, tem de passes, então tem uma gama de coisas que a gente pode pegar daqui, jogar para o Excel e começar a trabalhar gráficos, tá? Muito bacana aqui, você pode clicar em um jogador também, vamos lá clicar em alguém, Gerson, e já ver as suas estatísticas, ele defendendo, atacando, passe, quanto foi, como é que ele foi nos jogos passados. Já começa a ser uma coisa mais ampla, isso. Passando agora para o fbref.com, tá? Aí tem um layout meio grosseiro, tá? Mas é bom, justamente para aquela coisa também de compilar dados. Então vamos escolher aqui, foi a coisa que eu cliquei nesse também na Dinamarca aqui, e me surpreendeu aqui o Joaquim Mel, 5 gols pela Dinamarca nos últimos 9 jogos. Eu fui conferir, falei, será que é isso mesmo? Fui conferir, é isso mesmo. Então já começa a dar aqui os dados que a gente pode mais uma vez, por exemplo, pegar esses aqui, jogar para o Excel e começar a fazer as nossas tabelas. Então, esses aqui, esses dois últimos sites, falei aqui, o Scored e o FBE e o FBRF, são muito bons para essa questão de começar a compilar os dados e jogar para as tabelas. Então, mais prático do que os outros, que, por exemplo, o Gol, eu usei o Gol naquela primeira apresentação, justamente para fazer isso aqui. Ó. Eu vim aqui no jogo do Wallace, como eu não tinha esses dados, eu vim aqui, abri o jogo do Wallace. Claro que ele fez 2 gols, o jogo foi 2-1, ele fez o gol da vitória, claro, né? Então aqui, ele fez o gol do empate e o gol da vitória. Pronto. Uma coisa que eu usei muito aqui foi para isso. Vamos ver. 2-0. Ele abriu o placar, então para mim vale mais pontos, apesar de ser de pênalti de novo. Assistência. Então ele deu assistência no minuto 53. Foi assistência para o primeiro gol. Tá? Isso eu ia colocando lá na tabela. Então aqui tem facilidade de você ver, né? Tem um layout bonito, facilidade para você ver as coisas, porém, para você compilar os dados é um pouquinho mais complicado. Enquanto aqui nesses outros, no Scored, no FBref, é mais prático para você copiar os dados e enviar para uma tabela. Tá? Então tem uma gama de situações aqui que você pode ver, né? Vamos colocar aqui no Joaquim, pode ser outro. Então começa a ver partidas jogadas, X-Gol, então sem pênaltis, como é que é o X-Gol dele, X assistência por jogo, ou X assistência de gols. Então você vai vendo várias situações, né, lá. Ele, nos últimos jogos deles aqui, né, nos últimos anos, como é que ele foi. Então a gente vai vendo que tem muitas situações a explorar. Tá? E aí é clicar e sair procurando, clicando. Olha, Cristiano Ronaldo, bora ver aqui. A gente vai clicando aqui e vai explorando as plataformas, o que tem de bom. Olha lá aqui, isso é bacana. Similar players do Cristiano Ronaldo no último ano. Thierry Immobile, Patrick Schick, Vlahovic. Então, são sites muito bons para compilar os dados para as tabelas. Tá? Futmob. Futmob é mais um site que, deixa eu voltar aqui alguns dias para pegar algum jogo, já vi esse aqui, vamos ver se tem outro jogo aqui mais interessante para a gente clicar. Atalanta e Inter. Pronto. Então, a princípio, tem um layout bacana, fácil de mexer, de ver o que está acontecendo na partida. Embaixo, fica um layout grande. Pronto, aqui já chega uma parte interessante. Já consegue ver o posse de bola, expected goals, total de chutes, grandes chances falhadas, tá? faltas cometidas, impedimentação. E aqui, o bom desse daqui também, do Futmob, é você ver de onde foram os chutes, tá? Foi bloqueado, se foi no gol, se foi para fora, expected goals pelo aquele chute, tá? Aqui um gol, expected shoots,
ou expected goal, desse gol aqui, do coluna 0.02, e expected goals quando a bola foi na baliza, tá? Então, tem várias situações aqui que você já pode ver diferença. Então, o Futmob era essa situação aqui bacana. Tá? É mais limitado de jogos. Vamos ver aqui se tem algum jogo de Série D. Vamos ver, América e Natal se tem. E vamos ver. Vamos ver. Tem passados. Não tem novos, não. Não tem jogos passados. Tá, então, vou ver aqui do Cruzeiro. Pronto, Cruzeiro e CSA. Então, olha lá, a nível Brasil, né, também tem muitas situações. Top Players. Vamos lá, clicar aqui no Gabriel. E você já consegue ver aqui os minutos, total de assistência, chutes, não deu nenhum chute. Queria procurar um jogador com chute. Vamos lá. Quem fez os gols nesse jogo foram Edu, o Brock, eu acho, não foi? Deixa eu ver se tem alguém que tem chute aqui, porque mostra o mapa do chute. A gente consegue, vamos lá. Opa, cadê o... Quem fez os gols? Luvanor. No Brasil ele não mostra o mapa dos chutes, né? Então, nós vamos botar lá para a gente possa ver os mapas dos chutes, que eu acho bacana de ver essa questão. Aqui, esse jogo aqui, vamos lá. Eu acho bacana ver a situação aqui do mapa dos chutes, tá? Onde for chutes. O Ings aqui, vamos clicar no Ings. Aqui, cadê aquela parte dos jogadores? Aqui. Então, o Ings fez 3 chutes, deu 3 chutes, um passe foi bloqueado, 2 gols. Então, expected goals 1.9, expected goals por chute na baliza, né, 1.44. Então, a gente vê aqui a situação desse jogador, do Ings. Vamos ver o Douglas Luiz, como é que foi. Teve um chute bloqueado aqui. O chute foi de pé direito, em uma situação regular de jogo, normal, mas o chute foi bloqueado. Então, você vai explorando aqui, você vai vendo que tem várias situações para que você possa retirar esses aqui. É um também daqueles que é mais, como é mais bonito, tem menos chance de você pegar os dados e menos facilidade de você pegar os dados e jogar para uma tabela, tá? Agora, vamos pular aqui já para os pagos, tá? Tem o Stats Performance, porém o Stats Performance, ele tem uma área que é grátis. Esse aqui, ó, Opta Player Stats, Stats Performance, tá? Então aqui você já consegue ver algumas situações, é mais limitada, mas vamos lá ver aqui, eu vou voltar alguns anos, alguns dias, alguns anos. Santa Clara Estoril, pode ser você aqui. Então, pronto, já consegue ver aqui. Mais um que dá a opção de você pegar uma tabela aqui, copiar os dados. Eu tinha tratado isso aqui. Vamos lá. Opa, esse não deu certo. Vai lá. O que deu de errado aqui? Pronto, agora sim. Mais um que dá a opção de você pegar os dados e jogar para uma tabela e depois ir filtrando. Né? Ou seja, aqui dá para você criar os gráficos e criar filtros e tudo, então fica mais prático de trabalhar. Então aqui no... E aqui tem uma parte interessante também que você pode ir diminuindo o tempo, né? E vendo quem foi melhor em cada situação de jogo. Então, bem bacana também essa situação. Tá? Aqui tem o que significa assistência, o que significa cruzamentos. Tá? Então, ele é um pouco mais simples porque ele é pago, tá? Ele te dá aqui as situações, porém não dá a amplitude que poderia dar na opção paga. Mas já dá aqui de tabelas, dá para você fazer, dá para você compilar tabelas e fazer várias tabelas com esses aqui e criando os seus filtros, tá? É bem bacana, eu gostei dessa opção aqui, é prática, é simples e de graça, né? Você pode ir aqui ler para o de Hampton. E quando você cruzar as tabelas, faltou aqui para mim minutagens, podia ter minutagens, ficava melhor ainda para filtrar, que os minutos de cada jogador é um bom filtro quando você vai fazer... Você vai comparar jogadores, então tem que ter filtros, por exemplo. Pega qualquer jogador aqui, sei lá, o
Joe Gomes, né? O Joe Gomes, vamos dizer que ele jogou 500 minutos lá pelo Liverpool e fez 50 desarmes. Ou seja, ele tem um desarme a cada 10 minutos, não é isso? Porém, vamos botar aqui o, sei lá, que é o zagueiro aqui do Southampton, não lembro agora, mas vamos dizer que fosse o Arnold. O Arnold, ele tem 3.000 minutos e tem, vamos dizer, 1.000 desarmes, ou não, sei lá, 150 desarmes. A base do Joe Gomes vai ser maior, o dado vai ser maior do que o do Arnold, né, quando se for botar por minuto. Porém, ele jogou menos minutos. Tá? Então, esse ponto aí, essa margem de minutos, para a gente ver quem jogou mais tempo, que é sempre uma boa opção. Aqui tem o Stats, né? Eu cliquei ali rápido no Barcelona, que aí aí já é outra situação. Você consegue comparar times e baixar tabelas, é pago. Você vai ver jogadores aqui, vamos lá. O Wallace Pernambucano, acho que não vai ter. Não, você não tinha. Você não tinha Série B aqui no Stats. Então já me dá um mapa de calor, as ações do mapa do Wallace Pernambucano. Então já vai me dando todas as situações daqui. É o que o Stats pode oferecer para a gente. Vamos ver, vamos lá para ações do jogo. Então, várias e várias situações. E se eu quiser mais ainda, do Wallace Pernambucano, posso vir em mapa de ações e filtrando mais ainda. Vamos lá. Finalizações, nessa temporada atual. Pode ser que alguns jogos não estejam aqui, tá? Então, pode ser que... deixa eu voltar lá, rápido. Mas todos os jogos estão aqui? Então, parece que todos os jogos do América no ano tem ações de jogadores. Então, vai dar uma margem mais correta, tá? Então, pronto. Ele deu 64 finalizações no ano e fez quantos gols? 2022. 18 gols. Tem aí a média de 4, né? 4 não, dá 3,5. Cada 3,5 chute, mais ou menos. Vou lá para os estádios. Aqui está o Wallace Pernambucano. Aqui mesmo, aqui na própria finalizações, a gente pode botar aqui gol, fora, trave, e vendo mais essas situações aqui. Então, vamos ver os passes do Wallace, como é que foram. Pronto. Qual a direção dos passes do Wallace? Se a gente quiser tirar aqui algumas coisas, vamos tirar o passe longo. Quero ver mais onde é que ele dá apoio. Tem poucos passes longos. Tá, passe médio. Então você vai filtrando aqui e jogando como você quer. Buscando o Wallace, a gente vê que não é tão parado, né? O Wallace vem buscar bolas aqui do lado, no corredor. Então a gente pode comparar jogadores. Vamos buscar atletas similares. Porque eu não consigo contratar o Wallace Pernambucano. Mas será que eu consigo procurar achar alguém que pareça com ele? Então a gente vai aqui, atletas similares. O próprio Stats vai fazer isso pra gente. E começa a dar aqui, Thiago Bezerra, Delay. Você vê que até a idade fica parecida, né? Guilherme, vamos buscar aqui algum desses aqui. Vamos ver esse Guilherme aqui do São Bernardo. Guilherme do São Bernardo. Bora ver quantos gols ele fez nessa temporada. 2 gols só. Eles têm atualizações dele. Mapa de ações. Lá como é que ele foi finalizando. Então, é um site mais completo, é pago. O Stats, apesar de ser pago, ele é caro, tá? Sozinho, você sozinho. Porém, hoje existem vários grupos, né? A repartir aí. O Stats não é difícil você encontrar um grupo, você dividir o Stats aí com alguns colegas. Tem menos finalizações do que o Wallace Pernambucano, metade das finalizações. Então, por um clube pelo São Bernardo foi muito bem na Série D, tinha a melhor defesa, tinha tudo para subir, tudo ali, mas acabou. Não sei se foi na semi, foi antes da semi, acabou sendo eliminado, tá? Depois tem o iScout, sim, aqui é mais questões táticas mesmo, a gente pode ver que são questões mais táticas, a gente vai ver várias situações aqui de comparação, de bolas paradas aqui do Barcelona, nos últimos 10 jogos, olha se tem um gol. Nenhum gol de bola parada o Barcelona tem, né? Porém, vamos ver aqui o Tottenham. O Tottenham é do time que mais faz gol de bola parada. Então vamos ver aqui, deixa eu botar a temporada toda.
a temporada atual, com gols. Aqui a gente já vê 12 gols de bola parada do Tottenham. É um número alto. Tá? E sofridos. Vamos ver se ele sofreu gols de bola parada. Sofreu 6 gols. Também é um número bastante alto. Mas está um saldo positivo, não é isso? A gente vê que a maioria é escanteio. Todos foram escanteio aqui. E nessa zona aqui, a gente já percebe, já vai buscando dados aqui mais, como a gente falou, mais tático do que individual. O iScout eu não tenho mais acesso, mas você pode vir aqui, ó, fazer um teste de 30 dias. É bem bacana, só que aqui é mais individual mesmo, que é para ver situações de jogadores e tudo. Tem o Skill Corner, que é são mais dados físicos, tá, de jogadores, também é pago, tá, e é caro. Então, o iScout tem uma versão para o celular, que é grátis, né, é bem simples, mas dá para você ver algumas coisinhas ali, básicas, né, diferente da parte do pago. E aqui, como eu falei, tem a Skill Corner, tem mais vários outros aí pagos, né? O Opta, o MediaCoach, tem vários pagos aí que você pode utilizar, mas esses aqui acho que são os principais. O Instats, o iScout, tá? Então são os principais e são mais acessíveis do que outros. Tá? Então fica aí essas dicas aqui. Deixa eu voltar para a minha telinha aqui. Estou aqui já. Estou aqui, então fica aí essas dicas, tá? De como pegar essas bases de dados e utilizar para o seu dia a dia e para suas análises. Então, é isso. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí, comentários, compartilha com os amigos, para a gente ir divulgando. E no sábado tem mais um episódio, né? O terceiro episódio. E vamos pegar esses dados que a gente jogou para a tabela e vamos mostrar um pouquinho de gráficos, como a gente pode comparar, né? Como a gente pode usar esses dados para a gente recolher melhores informações, porque o dado sozinho, ele não entrega informação. Você que tem que tirar as informações dos dados, tá bem? Então, um abraço e até a próxima.